Oi, gente, bem-vindos a mais uma edição do podcast Raízes Ouro Verde. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente em todo este projeto que está celebrando os 35 anos da Cooperativa Sicredi Ouro Verde. Por aqui nós já falamos de vários assuntos, recebemos vários convidados de todas as cidades da nossa área de atuação, isso na nossa primeira temporada, que foi quando falamos da história da cooperativa. Agora, na segunda temporada, como já falamos em outros momentos, nós estamos evidenciando a relevância da cooperativa e por isso nós estamos trazendo temas muito atuais e importantes e que tem total ligação realmente com o trabalho que é executado pela Ouro Verde e hoje, né, Camila, não é diferente. Não, tem ótimos convidados que vocês vão conhecer logo mais, mas antes fica um convite para você que ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, siga o Instagram da nossa cooperativa, @Sicredi Ouro Verde MT, você pode ter acesso a esses episódios completos, a todos os outros episódios que nós gravamos, no nosso site, sicrediouroverde35anos.com.br, todos os conteúdos estão por lá, né, Bruno? Isso mesmo. E olha, como já adiantamos, hoje, a nossa pauta de hoje, ela é muito relevante, ela está muito ligada com o dia a dia da Sicredi Ouro Verde. A pauta de hoje é inovação e por isso nós estamos recebendo aqui dois convidados que têm total ligação com esse tema, atuam diretamente com esse tema e que vão falar de alguns projetos muito importantes aqui pra gente hoje. Por isso nós recebemos o Lucas Braganholo, ele que é gerente da área de processos e inovação aqui da Sicredi Ouro Verde e também o Paulo Renato Ardengue Rizardi, ele que é executivo do programa Cidade Inovadora. Bem-vindos, obrigado primeiramente por toparem essa participação e por trazerem esse tema tão relevante pra gente. Bom, é um prazer estar aqui, eu estou acompanhando, sou um fã de podcasts e esse aqui também eu tenho acompanhado para conhecer um pouco da história da cooperativa, né? E estou muito feliz de estar podendo participar e contribuir um pouco, não só em contar, mas também em como a gente constrói a história, né? Então, estou bem feliz de estar aqui. Eu também estou chegando agora, né, de Porto Alegre, vocês vão perceber pelo meu sotaque do Sul. Aliás, diga-se de passagem, o Sicredi no Rio Grande do Sul também faz a diferença, como vocês fazem a diferença aqui. Agradecer muito o convite, eu já me sinto em casa aqui, né? Todo o processo aí do Pacto pela Inovação, que a gente vai falar bastante sobre isso, ele nasceu aqui, me parece que o Sicredi é quase que uma casa do Pacto pela Inovação, então toda vez que eu venho aqui, me lembro de todo esse processo incrível que a gente está aí construindo em conjunto e o Sicredi é um pilar muito importante. Muito obrigada, ficamos muito felizes por receber vocês aqui no nosso estúdio. E para a gente começar, né, Bruno, a gente normalmente começa o nosso podcast Raízes Ouro Verde perguntando aos nossos convidados quais são as raízes de vocês. Então, começamos com essa pergunta e é legal vocês trazerem também das raízes e como que vocês chegaram a esse momento em que vocês trabalham com inovação. Então, Lucas, por favor, fala um pouquinho das suas raízes. Tá. Minha raiz é muito ligada à família, sabe? Não só necessariamente a pai e mãe, mas a família que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Hoje, minha esposa, minha filha... E é uma raiz que entre nós é forte, mas que ela tem certa leveza, tanto que estou aqui no Mato Grosso, eu sou natural lá do estado de São Paulo, né? E se a gente tivesse a raiz bem fincada lá, talvez não estaria saído, aqui, né? Talvez não estaria aqui, né? Mas é isso, sabe? Acho que a minha maior raiz mesmo é família e uma outra coisa também que permeia muito a nossa vida é mudança. Então, e é um pouco contraditório, né? Mas faz parte de ter ali a segurança em algum lugar, porque esse lugar te dá segurança para que você consiga tá fazendo todas as outras mudanças que você precisa fazer e não ter tanto medo assim, porque você sabe que se der ruim, você consegue voltar e ter segurança lá na sua casa. Legal. Paulo? Bom, a minha raiz ela está muito ligada aos movimentos todos que acontecem no Rio Grande do Sul, né? Então, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Palmeira das Missões. Inclusive, tem uma coincidência interessante que o meu pai morou aqui em Lucas do Rio Verde antes de eu vir trabalhar aqui em Lucas do Rio Verde, né? Ele veio de Palmeira das Missões para morar em Lucas, morou durante 20 anos aqui. Então, a minha raiz ela está muito conectada com o meu estado, né? Que tem aí um grande desafio, né? Porque é um estado que tem tradições muito fortes e as tradições muitas vezes acabam não permitindo que a inovação flua
como ela poderia fluir, né? A gente tem lá uma característica muito forte e até que é muito semelhante à de vocês, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu achei muito interessante que o pessoal sempre me recebe com chimarrão, que tem um CTG aqui, eu acho que é maior que o nosso lá de Porto Alegre. Então, posso dizer que quando eu venho para cá, eu sinto que tenho algumas raízes aqui também. Legal, legal. Agora, vamos entrar um pouquinho na pauta, então, Bruno? Com certeza. A pauta de hoje é inovação, então, mas vamos começar falando... Lucas, queremos começar contigo. O que significa a gente falar de inovação dentro de uma empresa hoje? E depois vamos trazer um pouquinho para o Sicredi. Mas hoje, o que significa uma empresa tratar de inovação nesse universo, nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Tá. A inovação, dentro de um contexto empresarial, ela pode ter vários significados, mas, no geral, ela vem acompanhada da palavra mudança, da palavra transformação, porque inovar, no final das contas, é isso. É você promover algum tipo de mudança, alguma transformação que vai gerar, que vai resolver, né, o problema de alguém, de alguma área, e vai gerar um valor, seja para a própria empresa ou seja para os clientes, que aí, indiretamente, acaba gerando para a própria empresa. Então, de forma muito simples, é isso. Para qualquer tipo de empresa, resolver problemas e gerar valor a partir desses problemas que são resolvidos. Agora, isso está muito presente dentro do sistema Sicredi, dentro da cooperativa, né? Dentro da nossa cooperativa. Traz um pouco para a gente, para já contextualizar a relevância da inovação e de inovar aqui dentro. Olha, inovação ele é um tema bem importante, principalmente quando a gente fala de uma instituição financeira como é o Sicredi, né? Porque o mercado financeiro, ele é um dos mercados que evolui mais rápido, acho que no nosso país e no mundo, né? Só a gente parar para pensar como que era o mercado financeiro há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. E a gente vê perspectivas de que nos próximos 2 anos ele vai evoluir o que ele não evoluiu nos últimos 20. Então, é fundamental você falar de inovação, você falar de mudança, você querer resolver realmente os problemas do dia a dia, seja internos quanto dos nossos associados, para que a gente continue se mantendo relevante para a comunidade. Por quê? Porque através disso a gente vai conseguir realmente com que ela consiga alcançar os seus próprios objetivos, né? Porque se a gente é mais ágil, se a gente tem um bom atendimento, se a gente tem os melhores canais digitais, a tecnologia disponível, a gente vai conseguir, com certeza, realizar sonhos dos nossos associados que a gente, às vezes, não faz nem ideia, né? E é com, às vezes, algumas mudanças que são super simples, mas que têm a ver com inovação que a gente consegue alcançar isso. E quando a gente expande, né, essa conversa sobre inovação, quando a gente vai além, a gente olha para uma comunidade como um todo, que aqui olhando para o exemplo, então, do que a gente vem visto, né, e apoiado o desenvolvimento aqui em Lucas do Rio Verde, né, por exemplo. O que significa isso? O que é olhar para a inovação nesse contexto de uma cidade como um todo? Perfeito, né? Na verdade, para dar um contexto sobre essa inovação que a gente vai tratar agora, eu acho que tem um histórico importante a ser resgatado, no qual o Sicredi tem um papel muito importante, que foi, de certa forma, viabilizar, acreditar e apoiar um processo que não é comum nos dias de hoje nos territórios e nas cidades, né? Então, a gente foi, ao longo do tempo, se acostumando a viver nas cidades, cada um dentro da sua caixinha, fazendo o seu melhor. Então, na empresa, está todo mundo buscando melhores resultados, buscando inovar. Né? No poder público, o poder público busca, de certa forma, novas soluções para atender melhor o cidadão. Né? Nas universidades, na academia, a universidade tratando sobre os temas de inovação e tudo mais, e a sociedade civil muito envolvida nessa pauta. Mas cada um na sua caixinha. Né? E Lucas do Rio Verde tomou lá uma decisão lá em 2022 de que ela trabalharia o desenvolvimento territorial de uma forma diferente, conectando poder público, sociedade civil, academia e iniciativa privada para juntas co-criarem uma visão de futuro em comum e passarem a atuar em conjunto em projetos estratégicos para alcançar essa visão de futuro. Então, a inovação que a gente está falando aqui, ela tem pilares muito importantes que tem muito a ver com o que o Sicredi representa, que é a cooperação, a colaboração.
né? Então, a gente vem, desde 2022, trabalhando nessa estruturação e com resultados bem expressivos, né? O ecossistema de inovação, né? A cidade de Lucas do Rio Verde foi a cidade que mais evoluiu do ponto de vista da maturidade do seu ecossistema de inovação no Mato Grosso no ano passado. E esse é só o começo, porque as nossas raízes, as nossas bases, elas estão muito bem estruturadas, com parceiros muito importantes como o Sicredi. Quando a gente fala desse conceito, né, de cidade inteligente, que eu acredito que é um pouco do que o Cidade Inovadora trabalha, né? Tem relação? Sim e não. Vou explicar por quê. Então vamos explicar tá? o que é a diferença. Vamos explicar para quem está nos assistindo. Eu me incomodo um pouco com o termo cidade inteligente, porque eu acho que no Brasil esse termo foi se transformando em sensor e em tecnologia. E é mais do que isso, né? E é muito mais do que isso. Então, o que a gente vem defendendo é que antes de uma cidade inteligente, a gente precisa de uma cidade sábia e uma cidade inovadora que coloca todo mundo numa mesma mesa e que utiliza uma tecnologia social muito poderosa, que é a tecnologia do diálogo, da conversa e da construção coletiva. Então, antes de sensor, antes de inteligência, antes de um monte de tecnologias, a gente precisa saber para onde vai. Onde a cidade quer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, como que a gente resolve, por exemplo, a questão dos talentos indo embora da cidade, como que a gente trabalha ambiente de negócio, como que a gente melhora a qualidade de vida. Então, eu me incomodo um pouco com o termo cidade inteligente, porque a gente acabou indo para um lado de tecnologia que, na minha modesta opinião, é meio e não fim, e nem começo. Então, o Cidade Inovadora ele bebe da água metodológica de movimentos que aconteceram em outras cidades pelo mundo e que fizeram com que essas cidades se desenvolvessem num ritmo muito mais acelerado e de uma maneira muito mais sólida. Então, o que a gente vem vivendo aqui em Lucas do Rio Verde aconteceu em Barcelona, na década de 90. A Barcelona era o patinho feio da Europa, através de uma metodologia ligada à inovação e à quádrupla hélice, que a gente chama, que é o poder público, sociedade civil, academia e iniciativa privada, co-criou uma visão de futuro e hoje é o berço das Smart Cities, o berço das soluções inovadoras, mas porque ela definiu ir para esse lado. Aí tu pode pensar, poxa, estou na Europa é mais fácil, eles não têm problemas como a gente tem aqui, de desigualdades e tal. Então, a gente pode falar de Medellín. Né? Medellín, logo depois do Pablo Escobar, vocês já devem ter assistido Narcos, né? Medellín ficou famosa por causa dos narcotraficantes. E na década de 90 ela tomou uma decisão e trouxe uma metodologia muito semelhante à nossa que nós temos aqui, que foi de colocar todo mundo numa mesma página, e esse ano Medellín ultrapassa o Rio de Janeiro em número de turistas e se transforma na principal cidade turística da América Latina sem ter mar. Né? Sem ter alguns atrativos que o Rio de Janeiro tem. Por quê? Porque eles resolveram problemas de maneira coletiva. E aí lá em Porto Alegre, a gente precisava de uma grande revolução, a gente foi beber dessa água. Então, tudo que está acontecendo aqui em Lucas não é algo que eu estudei num livro ou que os membros do Cidade Inovadora teorizaram. A gente viveu na prática tudo isso. Né? Então, Porto Alegre, há 5 anos atrás, era uma cidade completamente diferente da que nós temos hoje. E o que nos fortalece, inclusive para sobreviver a uma enchente, é esse sentimento de estarmos todos numa mesma mesa. Só que Lucas do Rio Verde tem uma questão que é muito peculiar e muito especial. Como ela é uma cidade muito nova, ela tem 37 anos recém-completados. Os fundadores da cidade ainda estão aqui. Né? E que bom. Então, tu ter um Eledir, né? Tu ter o Miguel, tu ter o Jossi, tu ter, né, o Grupo Ferrarim, esse grupo todo que fundou essa cidade. E para quem não conhece Lucas do Rio Verde, tem que vir até aqui ver isso que eu estou falando. Ele já construiu essa cidade numa lógica colaborativa. Então, em algumas cidades para onde a gente leva essa metodologia, a gente tem que ficar mais de 1 ano fazendo um processo de mudança de cultura, de colocar todo mundo numa mesma mesa. Aqui foi muito rápido fazer esse processo. Mas, óbvio, nós temos os desafios aqui de Lucas, que eu acho muito interessante. O ritmo aqui é totalmente diferente do resto do Brasil.
Crescimento muito incomum, né? Tu tá conversando com as pessoas, elas estão olhando no celular, elas querem saber quanto que custa e quando que vai estar pronto. Né? E para quem trabalha com inovação, isso é um desafio, porque a inovação ela precisa de um tempo, né, de maturação, de construção coletiva. Então, mas eu vejo assim que Lucas compreendeu o processo e no ritmo dela, de cabeça erguida, como é a Ema, né? A passos largos a passos e de cabeça largos erguida. E de cabeça erguida, ela está construindo a sua história e eu sou muito grato e feliz por estar participando dela. A gente teve a oportunidade, né, Bruno, em muitos episódios anteriores, de contar um pouquinho dessas histórias que mostram como o Lucas realmente é fruto, né, de muito movimento de cooperação, né? A gente ouviu muitas histórias legais aqui no Raízes Ouro Verde sobre isso e realmente acredito que reflete muito em todo esse trabalho que está sendo feito agora. Mas, Lucas, por que faz sentido, então, para nós, do Sicredi, sermos esse agente que ajuda a impulsionar um trabalho como esse e outros também que a gente se envolve, fomenta, enfim, nas comunidades onde a gente está? Para nós, assim, o trabalho com inovação dentro de uma empresa, ele já é desafiador por si só, né? Porque você está movendo a mudança internamente e, às vezes, todo mundo sabe que precisa mudar, mas não necessariamente todo mundo quer mudar. E aí, quando você vê que você tem a oportunidade de transbordar isso que você faz dentro da empresa e você conseguir trabalhar a inovação não só nas outras empresas, mas também no âmbito que você envolve o poder público, que você envolve a academia, que você envolve toda a sociedade, isso faz todo sentido e casa com o propósito do cooperativismo, né? Que a gente quer construir, né? Falando como Sicredi, né? Construir juntos uma sociedade mais próspera. A gente tem um pinheiro social, um pinheiro econômico, e esse social está muito ligado com isso. Várias ações que eu poderia fazer e nós poderíamos fazer como cooperativa só para o Sicredi. Será que faz sentido fazer só para o Sicredi, se a gente pode levar realmente para todas as outras pessoas? Então, a gente tem muito esse drive aqui na cooperativa, né? Sempre que a gente pode, sempre que faz sentido, a gente abre para os demais parceiros e isso ajuda muito, porque os parceiros muitas vezes vão fazer coisas e eles falam assim, não, mas o Sicredi tem que estar junto. E não necessariamente, né? A gente teve, por exemplo, recente, né, uma formação de investidores que a gente tinha intenção de fazer, mas foi convidado por outros 2 parceiros para estar junto. E eles não necessariamente precisariam, mas pela nossa atuação na comunidade nos abriu isso. Então, é meio assim, sabe? Eu falo que quando você trabalha com inovação, você trabalha com ecossistema, a gente usa um termo em inglês que chama que o ecossistema ele é giver. Ou seja, ele devolve. Tudo aquilo que você faz para ele de bom, tudo aquilo que você entrega, ele te devolve também de alguma outra forma. Então, eu vejo que isso que a gente está fazendo como inovação para a comunidade, a gente também vem colhendo bons frutos com isso. É interessante porque é tudo feito em grupos, em equipes, e as pessoas elas compartilham muito desses conhecimentos. Inclusive, o Paulo está aqui em Lucas hoje com a gente justamente para participar de um evento. Esse episódio está sendo gravado no dia 7 de agosto. No dia 7, 8 e 9 de agosto temos o Green Summit, um evento onde o Paulo vai participar. E justamente lá é onde existe essa oportunidade dessa troca, né? Desse conhecimento, dessas informações. E queria que você pontuasse como que isso facilita, então, quando a gente pensa em desafios nas cidades, como que momentos como esse, que são são feitos com frequência aqui em Lucas, como que eles ajudam a identificar esses desafios e superá-los? Não, perfeito. Eu acho que tem aqui alguns passos que eu tenho que dar para trás para poder contar um pouco dessa história. E também fazer algumas pontuações metodológicas para quem nos assiste possa entender, né, de onde vem o Green Summit, de onde vem o Green Hub, de onde vem a escola de investidores, de onde vem a escola de líderes, professores inovadores e todos esses projetos. Então, lá em 2022, uma missão, né, que foi até o Rio Grande do Sul, acabou me encontrando por acaso, né, porque a agenda toda era construída com uma empresa grande nossa lá, que representa muito a inovação, que é a SLC, mas o head de inovação da SLC pegou Covid no dia e me ligou, Paulo, eu estou com um pessoal aqui de Lucas do Rio Verde, tu pode recebê-los no Tecnopuc, lá no nosso parque tecnológico? Eu disse, claro, vai ser um prazer, meu pai inclusive morou lá e tal, né? E cheguei lá, tinha uma missão, né, no qual o Sicredi
também fazia parte, mas estava lá o pessoal da prefeitura, o pessoal do Sebrae, que é outro agente bem importante do processo. E apresentei o que a gente tinha feito em Porto Alegre. Né? E aí a provocação foi, como que a gente faz isso lá em Lucas do Rio Verde, do ponto de vista da inovação? E de 2022 para cá, a gente então foi trilhando um caminho que nos traz até hoje. Né? Então, a gente, num primeiro momento, fez toda a preparação das hélices, que a gente chama. Então, preparou a prefeitura, preparou a iniciativa privada, preparou a academia, né, e a sociedade civil para entenderem a metodologia. Depois, a gente foi para o radar da inovação, que a gente chama, que foi um diagnóstico através de 20 entrevistas semi-estruturadas, a maioria delas com os fundadores da cidade, para entender quais eram os principais desafios. Então, aqui a gente encontrou desafio, por exemplo, de logística, de infraestrutura, a gente encontrou desafios de talentos que acabam indo embora, né? Enfim, vários desafios. E depois a gente fez um workshop de cocriação de visão de futuro, que apontou que Lucas do Rio Verde quer, em 10 anos, se transformar em referência nacional e internacional em economia verde. Então, eu tenho uma visão de futuro de 10 anos, eu tenho macro desafios, e a partir desses macro desafios foram escolhidos 12 projetos prioritários que rodaram 2 ciclos, cada um de 6 meses, e dentre esses projetos o Green Summit, né, que é apoiado pelo Sicredi, que é um projeto liderado pelo Green Hub, né, que também é outro filho do Impacto Lucas. Ele, então, aparece no macro desafio comunicação e posicionamento da cidade. Então, se a cidade quer evoluir do ponto de vista da inovação e da economia verde, ela precisa debater sobre esse tema, ela precisa se debruçar e entender o que significa economia verde, ela precisa andar nessa direção, né? E o Sicredi, ele liderou alguns projetos muito importantes, como o Crédito Verde, né? Que foi junto com as outras cooperativas, que aqui tem uma visão de abundância, né? De trazer os demais, mapear todas as linhas que nós temos de crédito para negócios verdes, para transformação, para transição energética, etc. E desse movimento acaba se originando um fundo de investimento e acaba se originando uma escola de investidores que entram para resolver o desafio do ambiente de negócios. Porque a gente precisa ter clareza do que são os negócios verdes, do que são startups e empresas de base tecnológica. Então, percebam que esse é um movimento que ele tem uma estrutura metodológica, mas que ele também é orgânico, as coisas vão acontecendo. E Lucas do Rio Verde tem uma característica, um DNA interessante, assim. Quando tu menos espera, e eu que estou trabalhando assim na execução do processo, já tem vários projetos acontecendo, né, com líderes diferentes, mas o que eu vejo de muito precioso nesse processo todo é que me parece que a cultura de trabalhar em conjunto, ela pegou e pegou muito forte. Eu não vejo mais uma organização fazendo e querendo ela ser a protagonista e excluindo as outras. O Lucas pode falar muito melhor disso, né? Mas eu vejo assim que a prefeitura, ela está muito em sintonia com o que as empresas estão desejando do ponto de vista dessa agenda da inovação. Eu vejo muito a academia, né? Unila Salle, né? Agora chegando aí a Universidade Federal, né? Com cursos de inteligência artificial, né? As escolas, todo mundo muito engajado, IFMT com Reginaldo e tal. E um ponto que é importante de destacar aqui é que esse processo todo ele tem uma governança. E o Sicredi está presente nas 4 camadas da governança. A gente tem no Conselho Estratégico representantes do Sicredi, a gente tem na coordenação do pacto, na pessoa do Lucas, a representação do Sicredi, a gente tem como líderes de projeto e grupo tático operacional pessoas do Sicredi desde o início do processo, e elas, é engraçado que elas vão mudando, elas vão indo para Cuiabá nas outras agências, né? Tipo a CAT e algumas pessoas, e outros líderes do Sicredi vão surgindo organicamente.
O que me leva a comprovar, e eu que não sou do Sicredi, não trabalho no sistema bancário, é que vocês são uma incubadora de talentos. É isso mesmo, Lucas? É bem isso, sabe? E é interessante isso que você está falando, né? Da gente dividir as coisas, porque ontem a gente fez aquela reunião com o pessoal da... Novidade essa. Com o pessoal da NASA Space Apps. E na hora que a gente fez a reunião, que a gente saiu, eu falei assim, não, mas isso aqui não faz sentido a gente fazer sozinho esse desafio que fala de ODS, que fala de economia verde. Faz sentido a gente fazer como o movimento da cidade como um todo. E aí, na hora, eu já mandei lá no grupo, gente, seguinte, ó, acabei de sair de uma reunião, assim, com o pessoal que representa o NASA Space Apps aqui no Brasil, e assim, para 2026, quem tá junto? Não deu 5 minutos e já tava todo mundo, não, apoio, vamos fazer. Então, esse é um spoiler, né? De uma baita novidade que talvez venha pro ano que vem. E assim, é muito, muito genuíno isso mesmo, de fazer e de compartilhar o que faz sentido e tem um grande potencial de impacto mesmo, porque... Assim, eu trabalhei 6, 7 anos em outras empresas no universo que a inovação está muito ligada ao seu diferencial competitivo que te faz estar aqui ou não amanhã. E você pensar que você vai construir inovação junto com outras empresas, dividindo muitas vezes os seus desafios, que tem a ver com geração de talentos, pensando que se todos crescerem, se todo mundo formar gente boa, a gente só troca figurinhas entre nós, é um pensamento muito... Um olhar para o bem comum, né? É muito diferente do que acontece no resto dos lugares mesmo. Porque, geralmente, a inovação é tipo a fórmula da Coca-Cola, né? Que você deixa ali e não divide de jeito nenhum, né? Mas acho que tem um ponto também, né, Lucas, que quando a gente ouve o Paulo falar, né, sobre esse envolvimento das nossas pessoas do Sicredi, é muito de uma cultura que a gente vem tentando, né, e trazendo de inovação, de incentivar a inovação internamente. Então, acho que você podia falar um pouquinho também disso, de como que a gente tem trabalhado isso internamente entre os nossos colaboradores, né, para se criar essa cultura de inovação. O nosso maior desafio, e acho que de toda empresa que vai trabalhar inovação, é você trabalhar a cultura primeiro. Porque senão, se você começa a trabalhar por resolução de problemas, trazendo o que o Paulo já falou aqui, que a tecnologia aqui, na minha visão, também é meio, você acaba falhando, porque as pessoas não estão preparadas para aquilo. Porque você vai colocar para rodar uma inteligência artificial que vai conversar com as pessoas e resolver as dúvidas delas. Na primeira vez que aquilo ali falhar, todo mundo vai criticar e não vai usar nunca mais. Mas se a gente trabalha uma cultura de inovação, uma cultura de experimentação, onde as pessoas entendem que o erro pequeno, rápido, barato, ele faz total sentido, elas vão se abrindo cada vez mais para errar e aprender com os seus erros, e inclusive compartilhar os erros, porque não é normal também a gente compartilhar erros. Geralmente a gente tem medo, a gente tem vergonha, né? De tipo, nossa, erramos, e agora? O que a gente vai fazer com isso, né? Mas essa construção de cultura se passam por várias ações, né? Primeiro, a gente fez um diagnóstico, né? A gente rodou 2, 3 edições de uma pesquisa que nos ajudou a entender qual era o cenário da cooperativa. E a gente entendeu que, primeiro, precisamos falar mais sobre o tema inovação aqui dentro. E aí surgiram várias iniciativas em que o nosso time de comunicação é super nosso parceiro, que a gente a gente faz newsletter, agora a gente tem podcast interno, a gente tem ação no Instagram para os nossos colaboradores. Então, tudo isso para quê? Para que o tema inovação ele esteja mais presente no dia a dia. Aquele negócio que você vê, que você ouve tantas vezes, que daqui a pouco você está falando, mesmo sem entender direito, mas já está no seu dia a dia. Então, é aquela... Né? Você já está com aquilo lá na tua cabeça. Então, essa foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou aqui. Vai fazer 2 anos e meio que eu estou na cooperativa com um desafio, né? A cooperativa já vinha fazendo movimentos muito legais, né? Tinha tido hackathon já. E depois a gente fez outros 2, dois com sustentabilidade, um mais voltado para o agro. E a gente foi evoluindo e foi subindo, né? Recentemente fizemos um programa de empreendedorismo, onde a gente teve 63 colaboradores que se inscreveram para participar. No final, a gente teve 6 que foram aprovados para uma fase 2 e rodaram os MVPs de 3 meses e depois eles apresentaram para toda a diretoria e os demais líderes também da cooperativa com resultados muito legais de problemas que vêm do nosso planejamento estratégico. Então, a gente teve, por exemplo, soluções para diminuir golpes e fraudes dos nossos associados, que é um assunto que está ali
todo dia alguém recebe uma mensagem que com certeza sabe que é um golpe. A gente teve ações para questão de recuperação de crédito, a gente teve ações de atualização cadastral, ações para fomentar mais alguns tipos de produtos e serviços. E tudo de forma muito simples. Todos eles fizeram e não gastaram R$1 para fazer isso. Por quê? Porque é possível fazer pequeno, rápido e barato. Você não precisa, na largada, já gastar um monte. Porque se você gasta um monte, aí você tem que se justificar, né? Ah, fui lá, gastei R$1 milhão numa ação, não deu certo, aí você tem que justificar para alguém isso. Mas você foi lá e não gastou nada ou gastou bem pouco, você mais aprendeu do que você realmente teve algo assim. É isso que a gente vem trabalhando, Camila. E assim, acho que a gente tem muito apoio para conseguir fazer vários tipos de ação e a gente vem tendo reconhecimento, né? Porque aí, a partir disso, de você fazer, as pessoas vão se abrindo. E hoje as áreas já vêm nos procurar e querendo entender, né? Tipo, poxa, mas será que não tem uma startup que faz isso? Será que não tem uma inteligência artificial? E aí, com isso, a gente vai tendo essa abertura para cada vez testar mais coisas, né? Eu lembro que quando eu cheguei, a cooperativa já estava fazendo um trabalho bem legal com 3 startups, já que a gente tinha algum tipo de contrato firmado, prova de conceito feita. E no ano passado, em 2024, a gente estendeu para 18 provas de conceito, 18 contratos, 14, e esse ano a gente vai fazer 18. Então, a gente sai de 3 para 34, 37 em 3 anos. Então, sempre com esse mindset de qual que é o problema, como que eu resolvo, como que eu testo, e se fizer sentido, a gente escala. E a gente tem, soluções que, às vezes, fizeram super sentido e depois a gente trocou, como as de abastecimento de veículo, por exemplo. Mas faz parte, é aprendizado. Porque a inovação tem muito a ver com isso, né? E é o nosso desafio cultural, continuar sempre aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Paulo, comenta então pra gente quais são os principais projetos que já estão em andamento. A gente já vê muita coisa acontecendo na prática mesmo aqui em Lucas do Rio Verde, aqui dentro da cooperativa. Então, gostaria de saber, né, que fosse comentado quais são e quais estão por vir ainda. Perfeito. Então, a gente vem aí de um primeiro ano de Impacto Lucas, né? Ele completou em março um ano de existência, né, com 12 projetos, e desses 12 projetos eu diria que 10 deles têm resultados bem expressivos. E outros 2, muito nessa lógica que o Lucas traz, né, da cultura da experimentação, eles precisam de um tempo maior para maturar, né, para a própria coletividade entender a importância deles, ou até daqui a pouco eles serem excluídos, né? E faz parte do processo, né? A gente está com um nível bem elevado de projetos que saíram do papel, assim. Mas eu destacaria muito alguns projetos, né? Um deles é o Green Hub, né? Então, uma cidade como Lucas do Rio Verde constituir, né, um hub de inovação, que é quem está puxando hoje, liderando esse programa, esse evento que é o Green Summit, e tu ter no Green Hub já um número expressivo de fundadores, que, diga-se de passagem, né, o primeiro fundador e o presidente do conselho do Green Hub é representante do Sicredi. É o presidente da cooperativa? É o presidente da cooperativa, o Heredir, né, que desde o início é um entusiasta desse processo. A gente tem um hub que possibilita que startups possam trabalhar de lá, que startups se conectem com os fundadores, que a gente tenha projetos de impacto, eventos acontecendo, indiscutivelmente já destaca Lucas do Rio Verde como uma cidade que está caminhando nessa direção. Um outro projeto que eu gosto muito, acho muito interessante, é a Green School. Então, foi um curso, um programa de turno inverso que aconteceu, né, com a molecada do ensino fundamental, que mobilizou lá um número bem expressivo assim, de alunos, né? Começou pequeno, mas que todos os alunos concluíram, né, o curso, que é uma marca, né? Porque muitas vezes a molecada não se identifica com o tema, e era um dos receios que nós tínhamos. Será que o pessoal vai gostar de falar de economia verde, de empreendedorismo? Todos os alunos concluíram a jornada, né, no ensino fundamental, e a gente está indo agora para a segunda edição. A gente tem o projeto dos líderes inovadores,
né? Então, formamos 40 líderes inovadores e um processo como esse de transformação, ele só se sustenta com liderança, né? Com pessoas que conseguem compreender a importância desse movimento, bem como o Lucas falou, né, de que se der certo, vai dar certo para todo mundo, né? Então, Líderes Inovadores, outro projeto legal. Um outro projeto que eu destacaria é o Sandbox, né, que para quem está nos escutando e nos assistindo, que não tenha propriamente assim aderência com o tema, o Sandbox é um pouco do que vocês estão fazendo aqui com as provas de conceito, né? Então, tu lança um desafio e alguma solução inovadora propõe a solução para resolver esse desafio. É um grande campo de testes, né, para a gente poder testar soluções. E no ano passado, Lucas do Rio Verde, e concluiu esse ano, né, foi um projeto que começou ano passado e concluiu esse ano, Lucas do Rio Verde executou o principal projeto de inovação aberta do Brasil numa prefeitura. Então, teste de solução desde podas de árvore, desde gestão de resíduos da festa do milho, né, que foi feita toda uma gestão do resíduo, que conseguiu devolver dinheiro para a festa do milho e transformar literalmente resíduo em dinheiro, né, desde um mapeamento geoespacial para entender as questões da mobilidade. Então, Lucas do Rio Verde tem aqui um DNA muito interessante de concretizar os projetos. Mas, de novo, a gente tem um desafio enorme, e vocês que são da comunicação podem nos ajudar nesse processo, e esse podcast, inclusive, ele ajuda nisso, que é de comunicação e do sentimento das pessoas sobre o que está acontecendo. Como a cidade tem um ritmo de muito trabalho, logo que eu cheguei aqui, eu achei muito interessante que o prefeito Miguel, ele marcou uma reunião comigo às 5 da manhã. E eu mandei um WhatsApp para ele, assim, eu mandei uma mensagem, prefeito, era o Marcelo na época, eu acho que está errado o horário, é 5 da manhã mesmo. Sim, às 5 da manhã. Às 5 da manhã ele já estava com o chimarrão dele, né? É um ritmo muito forte de trabalho, né, e em que as pessoas às vezes não conseguem absorver tudo que está acontecendo e tem um sentimento bem engraçado, eu diria, que às vezes de pensar que as coisas não estão avançando. É muito louco isso, porque eu que estou de fora, eu estou vendo um monte de coisas acontecendo e como hoje a gente está presente em 25 cidades, de 6 estados diferentes, quando a gente compara Lucas do Rio Verde com outros municípios, é um absurdo que está acontecendo aqui de coisas legais e coisas boas. Mas, às vezes, e o Lucas sente isso também e sofre na pele isso, parece que a gente não está entregando, sabe? Tamanho é o nível de exigência que a cidade tem com ela mesma. Então, a gente tem desafios interessantes. O da comunicação é um deles. O de envolvimento de outras empresas e da iniciativa privada como um todo é um outro desafio. Mas a gente tem aqui coisas muito legais. Por exemplo, tem um poder público que é muito aberto. Seria muito mais simples para o prefeito governar e fazer os projetos da cabeça dele conforme os secretários imaginam e pensam. Hoje ele tem 6 secretarias que estão sentadas na mesa do Impacto Lucas, que são coordenadas pelo secretário Wellington de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidades, que estão totalmente dentro do processo, inclusive liderando projetos, né? Então, tem a saúde digital, por exemplo, que está sendo liderada pela Secretaria da Saúde, que tem uma lógica aí de trabalhar telemedicina, de trabalhar qualidade de vida, que tem feito avanços bem interessantes. Tu tem a Secretaria da Cultura, que amanhã vai estar fazendo o kickoff do projeto no Green Summit do Lucas Mais Criativo, com questões envolvendo gastronomia, arquitetura, design. Ou seja, todos esses temas... Há 2, 3 anos atrás, a gente não falava sobre eles aqui em Lucas. E agora esses projetos estão brotando, nascendo, assim como soja, como algodão, né? E a gente vai colher, indiscutivelmente, frutos. Já está colhendo, né, frutos, e amanhã eu estou muito curioso para saber do Green Summit, de tudo que vai mobilizar a cidade, e vocês fazem parte desse processo. E quando a gente olha, então, em como levar
essa inspiração aqui, né, para outras realidades. Queria algumas ideias de vocês ou uma visão de vocês de como que a gente pode replicar isso em realidades diferentes, talvez, dessa de Lucas, né? E até a gente olhar, Lucas, para outras iniciativas que a gente também vem apoiando, talvez não com o tamanho de tudo isso que vem sendo desenvolvido aqui em Lucas, mas que também a gente se envolve em outras cidades aqui da nossa área de atuação, né? Com certeza. O que acontece aqui em Lucas não necessariamente dá para comparar, mas ele já inspira movimentos em outras cidades, né? Como, por exemplo, Cuiabá. Cuiabá também começou a se organizar agora, porque era o ecossistema mais desenvolvido que a gente tinha aqui no estado. E com esse grande salto que Lucas deu no último ano, as coisas começaram a se organizar. E a gente também tem uma atuação muito forte lá na capital, né, onde a gente atua com os nossos principais parceiros, né, o Sebrae, o Senai, onde a gente está junto nos principais eventos, né, a gente já está no 3º ano de TEDx, que traz realmente assuntos e pautas super relevantes dos temas de sustentabilidade, inovação, comunicação. Temos também o que já aconteceu pela 3ª vez, o Sebrae Hacking, que é o maior evento de economia criativa do estado. E a gente também juntos apoiando e estando ali realmente mostrando para a comunidade que a gente consegue estar junto, diferente do que costumam esperar, né, como instituição financeira, né, só pensando ali na questão do dinheiro, mas indo além, realmente construindo pauta, realmente entregando uma relevância de espaço para o evento para que aquilo realmente seja viabilizado e aconteça. E nas outras cidades, onde a gente não tem um movimento de inovação tão pautado, minimamente a gente tem um parceiro que é muito forte, que é o Sebrae. E aí, junto, Sebrae e Sicredi, a gente consegue tocar várias outras pequenas ações que são em pílula, como, por exemplo, teve essa semana em Itapurá, na semana passada teve em Nova Mutum, que são ações que fomentam inovação e empreendedorismo, que isso a gente tem em todas as cidades, né? Então, são... Tá plantando a sementinha. São várias pequenas sementinhas que vão sendo plantadas, que, lógico, não é toda cidade que vai ter o apetite pela mudança, o apetite pela inovação, e porque, tipo, tem outros desafios para ser resolvidos, né? Mas que junto com esses parceiros, né, a gente vai conseguindo fazer boas ações e gerar esse impacto positivo na comunidade, nos negócios, que de tudo isso retorna para nós depois, né? Eu vejo assim, né? A gente tem um risco de gerar um movimento de competição e não de colaboração, né? E a gente vê isso em outros estados, as cidades competindo entre elas, né? E me parece que no Mato Grosso a gente tem um ambiente favorável para que isso não aconteça em razão de instituições como o Sicredi, né? Porque a grande entrega dessa metodologia é que a gente consiga construir um sistema regional de inovação, né? Que Sorriso, Lucas, Sinop, Nova Mutum possam, num médio prazo, se enxergarem como um mesmo território, né? Porque, vamos lá, se a gente juntar essas 4 cidades, nós teremos o que a gente chama aqui do corredor dos grãos, né? Teremos o território com, acredito eu, o maior número aí de plantio, de colheita, né? De produção do agro, uma potência. E aí vamos fazer assim um exercício de futurologia. Se as 4 cidades decidissem se unir e decidissem, por exemplo, criar aqui uma zona franca das startups e das empresas de tecnologia do agronegócio e fizessem as 4 cidades um movimento de cooperação. Ó, Nova Mutum vai ter o parque tecnológico. Lucas tem o hub de inovação. Sorriso tem aceleradora ou incubadora. E Sinop tem lá uma outra espécie, uma ICT, algo do tipo. Que pudessem todas colaborar e que pudessem todas zerar os impostos municipais. Zerar não, mas vamos dizer, reduzir ao máximo do que a lei de responsabilidade fiscal permite. E num movimento, por exemplo, com o governo do estado, reduzir o máximo de impostos estaduais e ter um fundo, aí vamos colocar um fundo de 50 milhões, que é pouco para as 4 cidades, tá? Mas vamos botar 50 milhões, que é muito para a inovação. Nenhuma startup de agronegócio
ficariam em São Paulo. Todas viriam para cá. Nem no Rio Grande do Sul, nem em lugar nenhum. Porque quando tu fala no Mato Grosso, já vem na hora a questão do agro. E aí, quando tu vê, né, e tu anda aqui por essa 163, essas plantas de biocombustível gigantescas, né, esses negócios todos ligados à transição energética, economia verde, tu vê o quão feliz e o quão é sábia a inteligência coletiva de posicionar a cidade como uma referência em economia verde, sendo que o mundo inteiro está falando sobre isso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, condição de, nas 4 cidades, ter um ecossistema todo ligado ao biocombustível, à energia renovável, a fazendas solares, etc. Então, o que eu vejo? Assim, né? Ele ainda é um movimento incipiente, bem como o Lucas falou, eu acho que Lucas do Rio Verde está contaminando positivamente as demais, mas a gente tem o risco sempre de gerar uma competição. E eu ando por Sinop, eu ando por Sorriso também, e eu escuto assim uma certa... O que o Lucas está fazendo? Não, porque a gente vai fazer aqui melhor e tal. Até pode ser uma competição saudável, mas eu gostaria que fosse uma de colaboração e não de competir e querer que o outro não avance, porque senão eu vou ficar para trás. E eu acho que o Lucas está cumprindo um papel muito importante no Estado, que é de estar esticando essa corda. Né? E isso, como o Lucas muito bem falou, vai mexer com Cuiabá, vai mexer com Várzea Grande, vai mexer com Tangará, com Primavera, com Sinop, com Sorriso. E o Sicredi tem um papel muito importante, porque ele pode ser a goma desse processo. Né? E com as raízes e estruturando de maneira organizada um pouco do que a gente está fazendo no sul de Minas, por exemplo. No sul de Minas tem 6 cidades que estão juntas. Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Lavras, Itajubá e Santa Rita do Sapucaí. Elas resolveram que elas vão fazer um sistema regional de inovação e vão ser imbatíveis do ponto de vista da engenharia eletrônica, das hard techs. E eles têm tudo para isso. E assim como aqui na 163 a gente também tem tudo para isso. Olha só, para a gente entrar na última parte do nosso episódio de hoje, a gente começa a falar do futuro. Não que não tenhamos falado o episódio inteiro. Vamos continuar com esse exercício de futurologia, isso como aí. disse o Paulo. A gente quer saber como que vocês enxergam realmente o futuro da inovação nas cooperativas e nas cidades, como bem já estava dizendo o Paulo, né? O que o futuro prevê aí para esse movimento todo? Sabe o que é legal quando você vai falar de futuro, né? E a gente participou juntos, porém separados, né, de uma grande formação ali com o Thiago Matos, né? Que quando você se abre a falar e imaginar de futuro, você abre uma porta que você não fecha mais, porque você já criou uma realidade que você não consegue mais desver, e a partir disso você vai construindo, né? Então, esse exercício de futuro e falar sobre o futuro é muito interessante, porque você acha que o presente constrói o futuro, mas na verdade o futuro também constrói o presente. Então parece confuso, mas no final das contas acaba fazendo sentido. E quando a gente vê todos esses movimentos que vem falando cada vez mais sobre colaboração nas empresas, a gente vê que para as cooperativas isso já está ali, né, no DNA. Já é o presente, né? Já é o presente. Então, para nós, eu acho que a gente tem, falando de futuro, a gente tem outros desafios que envolvem muito hoje o que a gente entende como fortalezas, mas a gente precisa avançar muito em alguns aspectos de tecnologia, porque o que o nosso associado nos percebe hoje está muito ligado ao que o mercado está procurando ser. E a gente já é. A gente consegue realmente olhar para um futuro e entender que a gente vai impactar cada vez mais a comunidade, que a gente vai fazer cada vez mais diferença em pautas de ESG, que a gente vai estar ali olhando para os ODS e vai estar gerando realmente grandes impactos em todos, né? Em todas as vidas, em todas as pessoas que estão ou não dentro das nossas áreas de atuação. Mas falando de futuro, a gente tem bons desafios, a gente tem uma grande tecnologia aí que vai ser muito revolucionária, pelo que tem se falado, que é a inteligência artificial, né? Então, a gente tem o desafio de trazer isso cada vez mais para o nosso dia a dia, de que as nossas pessoas sejam cada vez mais habilitadas no tema para gerar
valor e conseguir realmente atender melhor o nosso associado. Só que eu vejo que o que todo o mercado está procurando, a gente já tem. E é como a gente, de novo, né, comunica isso e leva isso para as outras empresas, talvez no movimento coletivo, e se posiciona. Tipo, olha, seguinte, eu já estou aqui, olha só como que eu impacto as comunidades, olha como que eu tenho União Faz a Vida, olha como que eu tenho um comitê mulher, um comitê jovem, e quantas pessoas, né, quase 500 mil pessoas, né, um fundo social, onde a gente consegue realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E aí o desafio fica interno com a gente. Mas só vai ser possível continuar fazendo isso se a gente resolver esse. Então, o futuro das cooperativas, na minha opinião, ele é brilhante, porque a gente já entendeu e está no nosso DNA que é a cooperação. E aí, para cidades, né? Para cidades, a gente continua nessa pauta. E você sabe que foi uma das coisas quando eu cheguei aqui, já tinha sido assinado, né? O pacto no Show Safra. Foi em março, eu cheguei em abril. E quando eu tava para vir para cá, tipo, uma das coisas que eu achei, cara, olha que legal isso aqui, a gente vai trabalhar inovação não só dentro da empresa, mas fora também. Olha o tamanho do desafio, né? E isso, acho que olhando para o futuro, olhando os grandes desafios que temos nesse país, né? Acho que é um ponto para pensar, né, Paulo? Sem dúvida. Eu acho que, na mesma linha do Lucas, assim, eu sou muito otimista com relação ao futuro de Lucas do Rio Verde, né, da cidade. Então, quando tu tens uma visão de futuro clara, né, é como se tu tivesse um farol. Né? E fazendo uma analogia com o barco, se o barco enxerga o farol, pode ter uma tempestade chegando, ele pode até desviar essa tempestade, mas ele sabe onde está esse norte, esse farol. E me parece que Lucas acertou assim na mosca, né, na sua visão de futuro. Então, a gente está falando de 2033 ser referência nacional e internacional em economia verde. E aqui eu tenho 4 missões que ancoram essa visão de futuro, e para quem está nos escutando e nos assistindo, eu acho que seria interessante fazer um pouco desse exercício. A cidade que eu enxergo em 2033 é uma cidade totalmente circular. Gestão inteligente de resíduos, transição energética. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma que em 5, 6 anos o lixo vai virar dinheiro e nós vamos ser a primeira cidade aterro zero ou quase zero do Brasil. A segunda missão é a cidade dos negócios digitais e dos negócios verdes. Né? O Lucas falou da inteligência artificial, que é uma tecnologia revolucionária, mas eu queria citar aqui também a biotecnologia, que está muito ligada nas questões do agro e que a gente tem estudos e cientistas muito fortes aqui. Né? Então, tu pega ali o IFMT, aquele time do Reginaldo, biofertilizantes, etc. Então, eu enxergo Lucas do Rio Verde como a capital dos negócios de biotecnologia e dos negócios ligados a essas questões todas de agro, de sustentabilidade, de, né, as questões climáticas e tudo mais. Enxergo uma cidade da educação inovadora. Né? O Green School ele é um embrião, uma sementinha de escolas totalmente sustentáveis. Né? Tem uma teoria da educação que eu gosto muito, que não tem como a gente querer uma nova geração, uma geração que pense o verde e o sustentável, se as próprias escolas não são sustentáveis. Né? Uma dinâmica do prédio escolar ser o terceiro professor, né? Da gente ter prédios todos com energia limpa, da gente ter escolas totalmente diferentes do que elas, né, do formato industrial que elas estão hoje. Então eu vejo o Lucas do Rio Verde em todas as suas camadas de educação como uma cidade da educação inovadora. E, por fim, eu ainda não enxergo, mas eu gostaria muito que isso se concretizasse, é que Lucas do Rio Verde se transformasse numa cidade resiliente. E o que quer dizer uma cidade resiliente? Né? É uma cidade que tem uma economia muito pujante, mas que ela depende muito do agronegócio. Né? E a gente está vendo agora tudo que está acontecendo com tarifaço, com isso, com aquilo, e todas as questões que envolvem clima. E a gente já antevê aí que cada vez vamos ter extremos, né? Menos chuva, mais calor, etc. A gente tem que estar preparado para isso em Lucas do Rio Verde. E Lucas do Rio Verde tem que ser uma cidade muito diversa do ponto de vista da economia, preparada para as questões climáticas, coisa que o Rio Grande do Sul não estava.
Então, cidade circular, cidade dos negócios digitais e dos negócios verdes, cidade da educação inovadora e uma cidade resiliente, é isso que eu enxergo para Lucas em 2033 e eu vejo que a gente está muito, muito no caminho. Algumas fichas vão caindo, né, ao longo da jornada. Como o Lucas falou, a gente não está pronto para tudo e nem deve estar também, porque é uma caminhada de aprendizado, ela é orgânica mesmo, às vezes a gente vai achar que está andando um pouco para trás, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Lucas está preparado e com raízes sólidas para esse futuro abundante de prosperidade e de cada vez mais desenvolvimento do território. Agora vamos então, já nos encaminhando para o final, deixar uma mensagem para quem ainda não sabe como se envolver em um projeto colaborativo como esses, todos que estão se desenvolvendo aqui ou em outros locais, ou para quem acha que ainda não sabe o que é fazer parte de, né, algum projeto inovador ou que pode promover a inovação. Que mensagem a gente deixa, né, para quem precisa aqui de um incentivo para começar? Bom, para quem ficou curioso, quer fazer parte do movimento, né, principalmente aqui em Lucas, nós temos várias ações e assim, essas ações elas são mais de 90% gratuitas. Por exemplo, a cada 15 dias a gente tem um circuito de inovação onde a gente traz pautas super relevantes sobre sustentabilidade, sobre a Green Economy, para dividir com toda a população. E é uma parceria, de novo, né? É o Sebrae, é a Unilassale, é o Sicredi. Então, às vezes, para você se inteirar, você não precisa necessariamente esperar que aconteça na sua empresa. Você pode buscar do lado de fora. E tem outras ações. A gente vai ter agora o Summit e muitas outras que vão surgindo, que minimamente, se você olhar nas redes sociais, né, que a gente tem ali no Impacto, mas do próprio Green Hub, que também tem os seus movimentos, né? Tem Green Talks, tem também ali os movimentos do Café com RH, onde vão se fomentando também esse tipo de troca, onde você consegue minimamente conhecer mais pessoas e, com certeza, se você quando vai num evento, você conhece uma outra pessoa, faz uma conexão, aquilo lá já valeu a pena, porque aquilo lá ou te gera um outro negócio, ou vai te gerar talvez uma outra oportunidade que no final vai virar um negócio. Então, se você assistiu aqui e ficou com vontade, a gente precisa muito, né, Paulo? A gente fala cada vez mais que a gente precisa de mais braços operando. A gente tem já, né, 84 instituições sentadas na mesa. Isso aí. 84 instituições hoje que apoiam o Pacto pela Inovação aqui em Lucas do Rio Verde, mas a gente sabe que tem oportunidade para ter 100, 200, e quanto mais pessoas, mais empresas envolvidas, esse movimento vai ficando cada vez mais orgânico, né? Mas, no geral, é isso. E muitas vezes a gente ouve, né? Tipo, o que eu faço? Quero me adentrar no mundo da inovação. Simples. Vai em algum evento que a gente está fazendo, você vai encontrar alguma das pessoas que são chave, que a gente está em todas, né? E aí a gente consegue direcionar, consegue tirar dúvidas e também consegue trazer para o movimento, né, Paulo? Exato. Eu acho que tem um desafio agora para esse novo bloco, né, de projetos novos que foram aprovados e para esse novo momento, que é de buscar líderes novos sempre, né, e de trazer outras pessoas para poderem ajudar tanto usufruindo dos projetos quanto liderando alguns projetos, né? Então, para quem está nos assistindo, né, a gente está em agosto, provavelmente esse ano a gente tenha mais uma edição da Escola de Líderes, né, que é uma forma muito interessante de participar e de beber dessa água, né? Para os empresários que estão nos assistindo, a gente precisa sempre desse suporte, desse apoio da iniciativa privada, porque o poder público não consegue, em razão de desafios dele mesmo, de legislação, etc., de certa forma, viabilizar tudo. Então, a gente precisa de empresários, porque se der certo isso, cada vez mais nós teremos talentos mais qualificados nas empresas. E eu quero só corrigir, se der certo, não, já deu certo e não tem plano B, não tem como não dar certo. Mas entrar nesse processo, a gente vai conseguir subverter o tempo. Se a gente tiver empresas cada vez mais envolvidas, como o Sicredi faz, a gente vai conseguir acelerar esse processo, né? Então, para quem está nos assistindo e nos escutando, siga no Instagram o Impacto Lucas, é IN Impacto Lucas.
né? E procure ali através das mensagens e tudo mais, porque nós temos um time incrível aqui de coordenadores, né? A gente tem o Lucas aqui coordenando, representando o Sicredi, a hélice privada. A gente tem o Reginaldo do IFMT e a Fernanda da Unilassalle representando a hélice acadêmica. A gente tem o Green Hub com o Kleber, né, representando um misto de privado com sociedade civil. A gente tem o secretário Wellington representando a hélice pública e a gente tem o Renato representando o Sebrae, né? Então a gente tem líderes aí muito capazes e que certamente vão receber todos vocês que desejam fazer parte e visitem o Green Hub, visitem o Green Summit, aproveitem tudo isso que está acontecendo, porque é um privilégio uma cidade estar oferecendo todas as atividades que ela oferece hoje em razão desse movimento. Que conversa boa, Bom né, demais. Bruno? A gente sai até mais otimista, assim, né, de um futuro com mais prosperidade, mais colaborativo. Muito bacana a conversa de hoje. Nós agradecemos, então, a presença. Hoje nós recebemos aqui o Lucas Braganholo, gerente de processo e inovação na Ouro Verde, e o Paulo Renato Ardengue Rizardi, ele que é executivo do programa Cidade Inovadora. Agradecimentos, então, por vocês terem participado aqui com a gente. Bom, estou muito feliz de ter participado aqui, Camila, Bruno. E assim, bem ansioso para assistir também, para ver como foi. E assim, da mesma forma que conto com vocês como meus parceiros, que vocês sempre contem com a gente também ali do nosso time de inovação, de processos, para que a gente possa, não só, igual vocês viram aqui, transformar a cooperativa, mas ajudar a impactar também toda a comunidade. E com certeza, junto com o Paulo e os demais parceiros que a gente citou aqui, a gente tem muita coisa para fazer ainda, porque tem 8 anos, né? O meu recado final é também, assim, trazer uma palavra dos demais membros do Cidade Inovadora, né? A gente tem o Daniel Leibniz, que foi um ator importante em toda a mudança de Florianópolis, né? Florianópolis, que era uma cidade totalmente direcionada para o turismo, hoje é a principal cidade no número de CNPJs, por exemplo, de empresas de base tecnológica. O Santiago Uribe, né, que é de Medellín, que foi um dos atores importantes desse processo. E a Cássia Leandra, que dá todo o suporte também dessa gestão de projetos. E todo o time também da GovUp, que é a nossa spin-off que trabalha governos e hélice pública. Então, eu queria fazer esse registro, que eu estou representando aqui como executivo, mas junto comigo tem um time de pessoas que vêm trabalhando aí para que a gente consiga construir esse ambiente favorável para a inovação aqui em Lucas do Rio Verde. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez me senti em casa. Acho que o papo é muito bom mesmo, porque às vezes a gente fica super envolvido com algumas notícias que não são tão agradáveis, né? A gente vive uma polarização no Brasil, vários desafios e tal, e quando a gente fala da nossa cidade, vê a nossa cidade, né? E eu já digo nossa porque me considero já um luverdense, aqui meu filho tem até a camisa do luverdense que o Aloísio me deu lá, o presidente, aliás, obrigado. A gente acredita que é possível fazer um mundo melhor. Toda vez que eu venho aqui, participo do Sicredi, converso com o Miguel, prefeito, converso com as pessoas daqui, eu saio com uma esperança de que o Brasil tem jeito e que Lucas vai dar aí um exemplo, já está dando um exemplo muito saudável e importante para as demais cidades. Eu, como luverdense de nascença, então, posso dizer que fico muito feliz também de ouvir tudo isso que a gente conversou aqui hoje, mas que essa mensagem se espalhe, né? Que a gente consiga realmente transformar outras realidades ainda mais, né? Por meio dessa inovação colaborativa que a gente conversou tanto aqui hoje. Então, muito obrigada de verdade, né? Mais uma vez, por estarem com a gente aqui hoje no nosso Raízes Ouro Verde. E nosso agradecimento também estendido, mais uma vez, a quem nos acompanhou nesse episódio de hoje. Certamente é uma conversa que vai reverberar bastante aí, porque o assunto foi bom, né? O assunto foi muito bom. Então, nossos agradecimentos a vocês que acompanharam, que continuem acompanhando e que quem ainda quer assistir e acompanhar a trajetória que nós estamos construindo até o momento aqui com Raízes Ouro Verde, só acessar o site sicrediouro35anos.com.br
ou no YouTube oficial da Cooperativa Sicredi Ouro Verde, e também nas principais plataformas de podcast e nas redes sociais da cooperativa. Continue acompanhando com a gente, ainda tem muitos episódios por vir, né, Bruno? Até a próxima semana, gente. É isso mesmo, até lá.